aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com animes, mais uma vez para falar de Castlevania Nocturne, que de Castlevania não tem nada, claro, deve ter um 10% ali, mas deixando a piadinha de lado, a gente vai falar tudo o que aconteceu, o que deu de errado, o que a Netflix fez de errado e o porquê essa obra está flopando. Ela fracassou logo no seu lançamento, os números dela não são bons, as notas delas não são boas, muita coisa errada aconteceu. Então, sem mais delongas, simbora pro vídeo. O que Nocturne está adaptando? Primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre justamente o que os produtores pensaram em adaptar aqui. Tendo em vista que no final aí de Castlevania anterior, tivemos um final feliz para o Drácula e sua esposa, os pais de Alucard. Então, algo teria que ser diferente, algo teria que mudar aqui nessa nova empreitada. E aí, a primeira coisa que eles fizeram foi pensar em 3 jogos. Bloodlines, Hound of Blood, também especificamente a versão remake dele, Drácula X Chronicles, e por último, Symphony of the Night. Pensando nesses 3 jogos, eles criaram um novo. Então, como assim que seria possível 3 jogos em um único anime? Essa mistureba toda em uma única narração, uma única narrativa. E aqui vamos falar sobre os erros narrativos de Nocturne. O primeiro problema de Nocturne é porque, por algum motivo, quiseram pôr ele na Revolução Francesa, porém uma data antes dos jogos, que para mim não faz sentido, sendo que o jogo já tinha sua data e se passava exatamente na Revolução Francesa. Então para que mudar a data? Por que não manter a mesma coisa? Simplesmente mudaram porque mudaram. E não faz muita diferença na história. O fato é que o anime por algum motivo quis expressar as coisas. E a primeira coisa que eles pegaram para diferenciar e para deixar tudo muito louco foi a história que se passa em 1917. Ou seja, quase 200 a 300 anos aí de diferença. E colocou ela como a história principal aqui nesse anime. Sendo ela Bloodlines, onde a antagonista é Elizabeth Butler, que seria a Condessa de Sangue ou algo relacionado a isso. Que no caso acaba por destruir qualquer possibilidade de se adaptar a Castlevania Bloodlines. Todos os seus personagens, inclusive os protagonistas, foram jogados fora. Ou seja, eles tendo aquela dupla, John Morris, que seria o descendente distante dos Belmonts, e Eric Lecarde, que é do clã Lecarde, que teria até mesmo a lança de Alucard, que foi confiada para toda a geração futura daquele clã, foi deixado de lado, pois agora não teremos mais Castlevania Bloodline sendo adaptado, que seria uma sequência bem no futuro da história. Ou seja, a Netflix simplesmente escolheu coisas aleatórias para se estar adaptando. Nos resta agora falar de outro apagamento de história de Castlevania. Apesar de Hound of Blood ter o Drácula como vilão, facilmente se poderia trocar por outro, ou até mesmo um falso Drácula. Quem jogou sabe que tem toda uma manipulação por um inimigo muito pior que as próprias criaturas da noite. Um humano adorador do Drácula, que toca o terror durante 2 jogos. O Shaft, ele faz manipulações de Symphony of the Night e a gente vê que antes mesmo de Symphony of the Night aconteceu Hound of Blood ou Drácula X ou Drácula X Chronicles, né? Você pode ter essas 3 versões aí e tudo isso era tudo orquestrado por esse cara. Mas o fato é que toda a história de Drácula X foi abandonada, não restando nada dela. Desde sua amada Ned sendo sequestrada por ser uma peça-chave para manipular os Belmonts e atrair o Ricket para poder matá-lo no castelo do Drácula, até mesmo ela se tornando uma vampira. E isso dependeria apenas como o jogador quisesse jogar e terminava a história. Ou seja, você tinha 2 histórias, uma da donzela em perigo e a outra onde ela virava a própria inimiga, uma vampira que o próprio Richter teria que matar. Ou seja, seria algo inusitado na obra para se trazer no anime. Mas abandonaram isso. Inclusive, em uma dessas versões, ou ela se torna uma vampira, ou até mesmo a Carmilla retornaria para a história, agora reencarnando no corpo dela. Mas tudo isso não existe no anime. Ou até mesmo todo o envolvimento do Shaft, apesar de existir algo semelhante, não existe no anime.
Alucard foi colocado até mesmo no início da história aleatoriamente, dando início ao que seriam os eventos de Symphony of the Night. O que é triste, pois não existe Drácula X, então seria impossível existir Symphony of the Night, que é quase uma mesma história de uma saga em si. Outro ponto específico foi tornar o protagonista o mais fraco possível e sem conhecimento. Ele é o primeiro Belmont que não é considerado um Belmont realmente raiz. Ele não sabe sobre as criaturas da noite. Literalmente podemos dizer que ele é um Belmont inútil, já que ele usa a roupa dos Belmont, tem as coisas dos Belmont, mas precisou de uma estrangeira para aparecer para ele e falar como ele deveria fazer seu próprio trabalho. Sem falar que ele não age como um caçador de fato, e sim como um jovem indefeso e está completamente traumatizado e frágil. O completo oposto de Richter do game, que é um dos mais fortes Belmonts, e brincar o mais forte, já que ele rivalizou com o Drácula no mano a mano. Sobre o que é Nocturne? Nesta etapa você já deve estar se perguntando, se não tem nada da história de Castlevania, está tudo errado? O que Nocturne quer contar? Boa parte da história se foca em Annette e a religião africana. A obra mais quer passar a mensagem sobre tirania contra raças e sobre diversidade e cultura do que em si falar sobre os Belmonts e as criaturas da noite, que como foi criado desde o início, onde muitos personagens não foram só trocados, como foram trocados para cumprir tabela. O Rox, que virou uma espécie de deus azteca, o que não faz sentido dentro da mitologia do Drácula e da Europa medieval, já que é tudo focado em inferno, céu, igreja católica e essas coisas. E Annette, que virou uma escrava africana, que é protagonista dessa história em quase 70 ou 80% do show, onde ele traz uma diversidade até legal, até da hora. O problema é que não é Castlevania, é outra coisa. E com isso, Netflix perdeu os fãs e o público. Diferente de Castlevania original, que a gente quando vai ver pelo menos o Rotten Tomatoes, dessa vez eu vou ter que usar essa ferramenta, tendo em vista que quando a gente compara as duas obras, as duas em si, teve uma diferença gritante de avaliação, dentro do público como também da crítica. A gente vê que o original tentava ser fiel ao jogo, mas mesmo mudando muita coisa, a gente vê que o público aceitou, mudou, estragou, pode ter feito muita coisa, mas ainda era Castlevania, ainda era bom de curtir. E os personagens principais, eles ainda eram principais. Aqui, a Netflix destruiu completamente a obra, fazendo o público, em sua maioria, odiar a obra. Com isso, quando se compara com o Castlevania anterior, com o de Nocturne, se vê o desagrado tremendo por parte do público, onde as notas são baixíssimas. É nítido que algo está errado. É dentro do que a Netflix perdeu a mão. Para quem gosta, eu torço para que a Netflix não cancele a obra, pois em sua popularidade na semana de estreia, a mesma está inferior a Bach-Rama, a saga do Homem Primitivo, que, diga-se de passagem, não tem uma animação muito boa, e ainda mais tem cortes. E até mesmo tenho que dizer, quem é Bach-Rama perto de Castlevania, que é muito mais famoso e tem muito mais fãs no mundo todo. Chega a ser até um absurdo saber que King Ashura quase ultrapassa Castlevania em público em sua estreia. É praticamente dizer que Castlevania é uma obra de nicho e até mesmo não tão famosa. Nem é famosa quando compara-se com um anime que está começando a ter sua ascensão, porque ele é realmente de nicho e bem fraquinho em fama. Não querendo falar mal de King Ashura. O fato é que a Netflix errou feio. E é isso aí, pessoal. Muito triste, né? Tudo isso que eu falei, essas informações. Você viu, né? Tinha 3 lore da Annette, né? E a turma dizia que não, a Annette é inútil, pô. Não servia pra nada na história. É, tanto que tinha 3. Ou ela era só a princesa indefesa, ou ela virava a Carmilla reencarnada, e ainda, ou ela virava uma vampirona, porque teve vários remakes, né, da obra, então você podia utilizar várias narrativas diferentes. E aqui não, você pegou, destruiu a personagem, fez uma nova personagem, mas quis manter ela como a personagem anterior, não quis mudar o nome. Pra quê? Então, tem muitos motivos, né, que fazem o pessoal se afastar mais ainda de Castlevania, mas o principal fato aqui é que simplesmente isso não é Castlevania. Tem vampiro? Tem vampiro. Tem um Belmont? Tem um Belmont. Mas acaba aí. Todo o resto
é mais falando sobre cultura, diversidade e minorias. E se fosse para ver algo com relação a isso, eu escolheria obras que trouxessem mais isso, como eu já falei várias vezes. Batuque é uma ótima obra sobre capoeira, Brasil, África e até mesmo Angola. Então, recomendo. Tem muita diversidade desse mangá. Ou também, a gente poderia ver algo diversificado, algo diferente. Afro Samurai, um negro que aprendeu a ser samurai, se tornou um samurai insano. E sim, é maravilhoso, é uma obra incrível, personagem totalmente original, inspirado, obviamente, no samurai negro que existiu na vida real. Então, no final das contas, existe sim obras boas, existe sim possibilidade de ter obras magníficas. Inclusive, essa Annette de Nocturne, se ela tivesse numa obra certa, seria maravilhosa. Mas, infelizmente, escolheram o Castlevania só para poder pegar o nome de Castlevania e se aproveitar para poder trazer uma mensagem totalmente diferente do que era o jogo em si, do que era a história em si. No fim, parece que está dando tudo errado e a Netflix vai perder dinheiro com isso, né? É uma pena. Enfim, valeu, falou, fui!